Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 3 do vídeo de resolução de questões de história por assunto sobre a crise de 1929. Essa é a parte 3 do vídeo sobre a crise de 1929. Nós vamos responder nessa parte 3 as questões 11, 12, 13, 14 e 15, fechando o vídeo, fechando a resolução de hoje. Não, nós vamos resolver as questões 11, 12, 13 e 14, melhor dizendo, tá? Vamos resolver as questões 11, 12, 13 e 14. A questão 11 é da VUNESP, vai trazer esse enunciado. A crença liberal no equilíbrio espontâneo do mercado foi reforçada em 1803 pela Lei de Say, formulada pelo francês Jean-Baptiste Say. Essa lei afirmava que toda oferta cria sua demanda e inversamente, de tal modo que excluía a possibilidade de crise de superprodução do capitalismo. Ok, qual dentre os seguintes acontecimentos constitui a refutação mais importante e direta da lei de Say? Bom, nós estamos resolvendo sobre a crise de 29, então é óbvio que a resposta é crise de 29, mas diante de uma questão, de um vestibular, em que você vai estar diante de uma questão dessa, e essa questão não vai estar discriminada sobre o assunto, o estudante precisa identificar de qual crise ele está falando, ou de qual acontecimento histórico que refuta a lei de Say. Se a lei de Say fala da questão da oferta e da procura, e que exclui a possibilidade da crise de superprodução do capitalismo, significa que esse acontecimento desmentiu a lei de Say, dizendo que há sim possibilidade de superprodução do sistema capitalista. E qual foi a crise desencadeada por conta de uma superprodução do sistema capitalista? Foi a crise de 1929. Não foi a Revolução Russa, não foi o movimento de independência da América Latina, não foi a unificação da Alemanha, não foi a ascensão dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. O que refutou a lei de Say foi a crise de 1929. Portanto, na questão 11, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 12 da Cesgran-Hill, vai trazer este enunciado para nós. A solução americana para a crise de 1929 caracteriza-se como: alternativa A, o processo de busca de alternativas socialistas para a crise do capitalismo ou a mudança do regime político. Alternativa incorreta, não houve mudança do capitalismo para o socialismo. A resposta que os Estados Unidos deu para a crise de 1929 foi uma resposta dentro do próprio sistema capitalista, portanto não houve busca de alternativa socialista. A alternativa A está equivocada. Tome muito cuidado com essas leituras superficiais e um tanto preguiçosas da história. Alternativa A, equivocada. Alternativa B vai dizer o resultado de pressões comunistas sobre o governo americano que acaba assumindo como política a eliminação dos interesses privados na economia. Tome muito cuidado também. Por mais que o New Deal, no caso, a solução americana para a crise de 1929 é o New Deal, tenha sido um conjunto de políticas intervencionistas, não houve a eliminação dos interesses privados na economia. Essa alternativa está equivocada, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que foi o resultado da insatisfação da sociedade americana com relação aos princípios liberais assumidos pelos partidos de esquerda que se vinculavam ao governo. O que vigorava durante a crise de 29 eram os princípios liberais, certo? Mas não foram assumidos pelos partidos de esquerda. E também a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Ela não tem nada a ver com uma insatisfação da sociedade norte-americana com os princípios liberais. Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer a introdução na cultura americana de valores europeus através da incorporação de tecnologia à economia e de alternativas de seguridade social. Essa alternativa está equivocada porque é óbvio que a cultura europeia já estava inerente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram colonizados por um país europeu, que era a Inglaterra, mas não tem nada a ver com a questão da introdução e incorporação de tecnologia
a economia americana. Foi uma crise de superprodução. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer o seguinte: uma saída nacional que acentua o papel dirigente do Estado em determinados setores econômicos, conhecida como New Deal. Correto. A resposta do governo norte-americano foi uma solução caseira, conhecida como New Deal. Sendo assim, a questão 12, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 13 da CES Gran Rio. Vai trazer o seguinte enunciado para nós, também é da CES Gran Rio, e vai trazer o seguinte enunciado para nós. A política do New Deal, 1933 a 1939, implementada nos Estados Unidos pelo presidente Franklin Roosevelt, significou alternativa A, combate ao liberalismo através da contenção dos níveis de consumo interno. Se você está falando de contenção de níveis de consumo, isso não é um combate ao liberalismo. Portanto, essa alternativa está equivocada. O New Deal não era uma política antiliberal, ela era uma política intervencionista. Ela buscava intervir na economia, mas ela não buscava combater os princípios anteriores. A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que estimula a política de criação de empregos com grandes investimentos em infraestrutura. A solução buscada, essa alternativa correta, a solução buscada pelo governo norte-americano foram as grandes obras públicas para absorver a mão de obra e oxigenar a economia. Portanto, a questão B está correta. A questão C vai dizer que houve proibição da emissão de moeda, o que impediu o crescimento da inflação. Incorreto, não houve proibição da emissão de moeda. A alternativa D vai dizer retração da produção industrial, o que provocou o recrudescimento da economia. Essa retração da produção industrial ela ocorreu por conta da crise de 1929. Ela não ocorreu por conta das medidas adotadas pelo governo. Ao contrário, o New Deal ela era uma política que visava o quê? O aumento da produção industrial e não a retração da produção industrial. E a alternativa E vai dizer redução acentuada dos gastos governamentais, o que estabilizou as finanças públicas. Ao contrário disso, o New Deal ele buscou o quê? O aumento acentuado dos gastos do governo e não a redução. Sendo assim, na questão 13, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 14 da Fundação Getúlio Vargas, também conhecida como última questão da nossa resolução de hoje. É da Fundação Getúlio Vargas e vai trazer o seguinte enunciado. A política de recuperação econômica e social adotada pelo presidente Roosevelt dos Estados Unidos nos anos 1930, denominada New Deal, propunha, entre outras medidas, alternativa A liberação dos preços dos produtos básicos e aumento da jornada de trabalho. Essa alternativa está equivocada. Um dos pressupostos do New Deal era justamente reduzir a jornada de trabalho. Então, essa alternativa está equivocada. Com a redução da jornada de trabalho e o aumento da produção e o incentivo ao aumento da produção da indústria, o que a indústria tinha que fazer? Contratar mais trabalhadores. Isso teve um impacto na redução do desemprego. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer o fim da intervenção do Estado na economia e a utilização do trabalho do menor. Ao contrário disso, houve uma intervenção do Estado na economia, não acabou com a intervenção do Estado na economia. A B está equivocada. A C vai dizer a proibição da formação de associações sindicais e a extinção da previdência social. Ao contrário, houve o quê? A formação de uma previdência social e a questão dos sindicatos não foi proibida a formação de sindicatos e associações sindicais. Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que foi a concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados e o aumento do nível de emprego para os operários. Ok, foi isso que aconteceu. O governo concedeu empréstimos aos empresários e aos fazendeiros para eles poderem gerar empregos, para eles reativarem a produção e gerar emprego. Alternativa D, correta. E a alternativa E vai dizer incentivo à utilização do capital estrangeiro e a liberdade para a formação de cartéis. Está equivocado, não havia liberdade para a formação de cartéis. Portanto, na questão 14, a alternativa correta é a letra D. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.